Ok. Agora, a gente vai fazer o seguinte, vai dar uma olhada no que vai dentro dos principais códigos. E dar uma olhada no nome de algumas técnicas, ver o nome de alguns exercícios e ver alguns macetes de como você escrever quando você não sabe o nome dos exercícios ou os exercícios são muito específicos, são específicos para aquele paciente que você tem e você acabou de inventar um exercício para aquele paciente. Então a gente vai começar com o Therapeutic Exercise, o 97110, que é o código que a gente vem falando mais até agora. Então nós temos aqui, esse aqui é para atividades relacionadas com Strength, Range of Motion, ROM, Endurance and Flexibility. Então, vamos lá. Eu vou começar a dar alguns exemplos de alguns exercícios aí que você pode já ter usado ou você pode usar. Tem um monte de exercícios, mas eu queria falar alguns que são comuns. Então a gente tem, começando do canto superior esquerdo, a gente tem biceps curls. Biceps curl. This is the first one. Next one, a muscle for an exercise for the triceps, which would be dips. We call this exercise dips. Next one is the reverse fly. Reverse fly is the next one right there. On the next line, we have overhead press, lifting something overhead. Then we have another one, which is a low cable flying. And then we have over the head, lifting triceps extension. Then we have another one, which is rowing, up row, bent over. A gente tem aqui o lat pull down. E por fim a gente tem ball squeeze, que é um exercício muito comum quando você tem lá shoulder surgery e a pessoa até na própria sling já vem com uma bolinha para você ficar espremendo. Então, ball squeeze. Ok, next one, let's go on to the next. A gente tem aqui mais alguns exercícios para upper extremity, que eu não coloquei imagem, mas exercícios que são conhecidos. Então, chest press, bench press, push-ups, overhead press, que a gente já falou, serratus punch, horizontal abduction, ball toss, triceps extension, forearm pronation and supination, pull-ups, chin-ups. Agora a gente vai dar uma olhada nos exercícios para lower extremities. Então a gente tem aqui, primeiro deles aqui o squat. Squat é o exercício acima do canto superior esquerdo. A gente vem para o próximo que é single leg squat, que é um exercício muito parecido. Existem single leg squat com a perna para frente, com a leg para frente, e single leg squat com a perna para trás. A gente tem lunges, que é o próximo, e mais um bridges. E aí tem ainda o single leg bridges, e o próximo aí de baixo é o hip flexion. Aí a gente passa para lower extremities, a segunda leva, a gente tem aqui split squat, também chamado Bulgarian squat. Geralmente esse exercício é feito com uma perna em um banco, on a bench or a chair. So, it looks a lot like a lunge. Esse aí parece bastante com lunge, mas ele é um split squat. O próximo é o hamstring curl. Vocês viram lá o biceps curl, agora tem o hamstring curl. O hip abduction, que é esse side kick aí. Um exercício muito conhecido que é o leg press, que até em português a gente usa o nome leg press. E um outro exercício que é o box jump, que é quando você pula para cima de uma caixa. Quando você pula de cima da caixa para baixo, esse é um drop jump. Muito bem, então são alguns nomes aqui. Alguns outros exercícios ainda de lower extremity seria monster walking, zigzag walking, hopping, squat jumps, deadlifts, Romanian deadlifts, hip hinges, Bulgarian split squats, que eu já falei antes, performance stretch, ITB, bent over stretch, sit to stand, single leg squats, que eu já falei também. Então, é uma listinha de exercícios aí para você adicionar aos exercícios que você já conhece. E agora a gente vem para exercícios de lumbar spine, alguns exercícios comuns ou muito conhecidos de lumbar spine. A gente tem aqui press-ups, que é um exercício muito usado pelo pessoal treinado pelo MDT method, que é um método que eu sou treinado, então press-ups. Esse aí é mais um yoga press-up, é um pouquinho diferente, mas tem mais ou menos a mesma função. O plank, push-ups, bird dog is another one, lateral or side planks, and sit-ups right there. Muito bem. E aí a gente tem mais alguns ainda. Curl-ups, LTR, low trunk rotation, double knee to chest, single knee to chest,
thoracic rotation, open book, que é um exercício que você coloca a mão assim e abre para o lado, isso é um open book. A gente tem o thoracic extension, lumbar flexion and dead bug. São alguns exercícios usados clássicos para lumbar spine. Muito bem. Existe aí uma infinidade de exercícios, assim, muitos exercícios que a gente poderia falar aqui, mas eu recomendo que você dê uma olhada em alguns sites, como o site HEP2Go. São as letras HEP, que é Home Exercise Program, e o número 2 é a palavra Go. So, é um site gratuito que você pode fazer a sua conta e procurar exercícios para você conhecer melhor, pela categoria, para você conhecer como eles são chamados. E o que é que a gente faz quando o exercício não tem um nome? Nesse caso, você pode escrever alguns detalhes para facilitar a vida de quem for ler aquele ali. Então, a gente pode primeiro falar sobre position. Se é standing, sitting, supine, prone, sideline. Então, a pessoa que lê já sabe, eu vou colocar o paciente em sitting. E aí, continua o exercício. O próximo é the movement. What kind of movement is it? Is that abduction? Is that adduction? Flexion? Is that extension? Pronation? Supination? Todas essas descrições ajudam. E o próximo é qual é a articulação que você está usando. Hip, knee, ankle, wrist, shoulder, whatever. Isso facilita para quem for ler aquele exercício ou aquele movimento que você está descrevendo ali naquele momento. Agora a gente vai partir para o nosso próximo código, que é Neuromuscular Reeducation, que é o código 97112. E esse código lida com atividades que pretendem restabelecer coisas como balance, coordination, spatial awareness, proprioception. Então, tudo isso envolve bastante o sistema nervoso e o reconhecimento de movimentos, de padrões. Então, tudo isso aí cai no Neuromuscular Reeducation 97112. So, here we go. O legal aqui é que o que importa é o propósito do exercício e como você documenta isso. Por exemplo, um exemplo seria, você pode fazer um exercício como um lunge, que é um exercício de força para os membros inferiores. Mas você pode justificar que é para ativação da musculatura lombar, por exemplo, ou para equilíbrio. Então, torna-se neuromuscular. Outra coisa interessante é que a maioria dos exercícios de balance podem ser encaixados nessa categoria aqui. Exercícios de proprioception também podem ser encaixados aqui. E exercícios de eye-hand coordination também se encaixam aqui. Uma forma de você documentar isso, você coloca logo após o exercício qual é o propósito daquele exercício. Então, marching in place for balance. Pronto, aqui você já justificou que é um exercício neuromuscular, porque ele não é apenas de força, de hip flexion, mas é um exercício de balance. Marching in place for balance. Então, é uma forma de você fazer um atalho aí. Quais são os exercícios mais comuns aqui? São aqueles exercícios que acontecem para restaurar o controle muscular após uma alteração neurológica, por exemplo. Exercício após uma cirurgia ortopédica para facilitar a sequência da caminhada. Exercício para descarregar peso sobre uma articulação. Exercício para restaurar a sequência de um movimento. Ou então exercícios para corrigir compensações. Tudo isso vai dentro desse código. E tem um monte de coisas aqui. Um exemplo seria o que você acabou de sair do gesso, por exemplo. Gesso em inglês a gente chama cast. Cast, gesso, right? Então, digamos que era um gesso para ankle joint. Então, essa pessoa precisa reativar músculos que fazem movimentos como plantar flexion, dorsiflexion, inversion and eversion. Então, tudo isso aí vai ser neuromuscular reeducation. Então, vai precisar de treinar essa musculatura novamente para ela ser reativada. Então, se a pessoa precisa ajustar um membro para aceitar o peso quando ela pisa, neuromuscular. Se a pessoa precisa melhorar o equilíbrio, se ela precisa melhorar a sequência, heel-toe, por exemplo, que é uma coisa que a gente vai falar um pouco daqui a pouco melhor, mas é uma coisa que vai cair também nesse mesmo lugar. Uma outra situação muito interessante é quando você dá a atividade de multitasking. Por exemplo, caminhar e contar de 100 até 0. Equilibrar uma perna só e jogar uma bola para alguém. São duas tarefas simultâneas
e que obriga o sistema nervoso a processar tudo ao mesmo tempo. Então, isso aqui são multitasking activities, neuromuscular reeducation. Podem ser também cognitive training, mas quando é mais motor, acaba sendo neuromuscular. Só para revisar aqui, uma sequência de equilíbrio que a gente usa muito na clínica é o seguinte: eyes open, standing feet apart, space fora, separados. Then you progress to standing with the feet together. We call that the Romberg position. Standing in semi-tandem, and then standing in a tandem position, and then moving on to single leg standing. Então essa é uma sequência de neuromuscular reeducation. Em seguida a gente pode pegar todos esses movimentos: feet apart, feet together, semi-tandem, tandem, single leg standing, e fazer isso com eyes closed. Aí você consegue identificar onde é que o paciente está tendo mais problema, qual sistema a pessoa está tendo dificuldade de processar, e você trabalha com o paciente para resolver aquele problema naquele sistema específico. E aqui a gente fecha Neuromuscular Reeducation. A gente vai agora para o próximo tipo, que é um código muito importante, que é Gait Training, 97116. Gait Training vai lidar com questões como walking, stepping, walking modifications and adaptations, mobility, assistive devices. Então, tudo isso aqui vai em walking. Então, muito bem. Vamos começar falando sobre assistive devices, que é uma coisa que eu acho que a gente precisa conhecer bem. Então, a gente tem esse reloginho aí. Vou começar das muletas, lá de cima. Então, nós temos aqui as standard crutches. Standard crutches. O próximo é o rollator walker. Rollator walker. O próximo seria front-wheeled walker. Front-wheeled walker. Uma coisa que é interessante aqui é que a palavra walker ou walk tem um L, mas esse L geralmente não é pronunciado. É pronunciado apenas o som de O. Então, rollator walker. Walker, front-wheeled walker. E aí tem o standard walker. Standard walker, que é esse sem as rodinhas. E aí, por fim, a gente tem aí o upright walker, que já é um tipo mais novo de walker. Você encontra algumas pessoas andando pela rua com esse walker que tem umas rodinhas maiores. Aí a gente tem a standard cane, cane, lembrem aí, pronunciado como a palavra pain, cane, pain. E aí tem o hemi walker, que é o walker só metade, usado muito para pessoas que têm CVA, Cerebrovascular Accident. Próximo é uma quad cane, que é uma cane with 4 prongs, 4 perninhas lá. A gente tem os ski poles, também chamado de Nordic sticks. Tem as arm crutches, também chamadas de Canadian crutches, ou chamadas ainda de Lofstrand crutches. Então, esses são assistive devices que você pode fornecer para os seus pacientes. Mas, quando o paciente recebe um assistive device, você vai ter que treinar o paciente como usar. Existem algumas peculiaridades em relação à forma que o paciente precisa usar esses equipamentos. Então, a primeira coisa que a gente precisa considerar é weight bearing. Quanto de peso esse paciente pode colocar no seu membro inferior. Então, a gente tem os seguintes padrões de weight bearing. Primeiro, non-weight bearing. E é assim que a gente abrevia, NWB. Então, non-weight bearing, peso nenhum. Partial weight bearing é quando você pode colocar parte do peso, que pode ser de 90% a 5% ou 2%. Tem aí o weight bearing as tolerated, de acordo com a tolerância do paciente. E tem ainda o full weight bearing, que seria o ponto que você pode colocar o peso total. Tem esses dois últimos que são bem interessantes, que não são tanto padrão, mas se usam em alguns lugares, que são o TTWB, que é o Toe Touch Weight Bearing, que é só tocar com os artelhos, só tocar with the toes, só para tocar lá e colocar um pouco de peso, mas quase nada.
E tem o flat foot weight bearing, que é você tocar com o pé firme. E é um tipo de weight bearing muito usado para pessoas que fazem arthroscopic hip repair, que é um tipo novo também de artroscopia que não se realiza em muitos lugares, mas existem. É como se fosse um rotator cuff da hip, for the lower extremity. Muito bem. Agora, a gente precisa falar sobre como é que vai ser o padrão de caminhada. Então, nós temos aqui the gait patterns. We have points of contact. São 2 point, 3 point, 4 point. 2 points seria, você tem aqui duas muletas. Então, quando você avança a perna esquerda, você avança a muleta direita ao mesmo tempo. Alright, 2 points. Toca esses 2 pontos ao mesmo tempo. E depois os outros dois, no caso da perna direita, e a mão esquerda com a muleta esquerda. Então seria esse padrão recíproco aqui, seria o 2-point gait. O 3-point gait seria para o non-weight bearing, que seria quando você está com uma perna dobrada lá sem tocar e as muletas nas mãos. Então você vai tocar as duas muletas e uma perna. Então você tem 3 pontos de contato. E o 4-point gait, que é aquele padrão de gait que é bem mais lento, que é você avança a muleta, a perna contralateral, e aí a muleta aqui with the contralateral limb. E é mais ou menos assim que acontece o 4-point. Então, 2-point, 3-point, 4 points of contact. E aqui a gente tem o swing, que é quando você avança as pernas, as duas pernas, por exemplo, e para na muleta, o swing to. Você tem o swing through, é quando você coloca as muletas e você balança, né, faz o swing e bate com, faz o contato com as pernas após a muleta. E a gente tem ainda isso para caminhada. Você pode colocar aqui e dar um passo até a muleta, que é o step 2. E você pode dar um passo através da muleta, avançar um pouco mais além. Nesse caso é um step through gait. Então é um padrão aí para você dar uma olhada e conhecer um pouco melhor também. Muito bem. A última coisa que eu quero falar aqui é sobre step sequence. A gente precisa pedir ao paciente para ele avançar o pé no movimento de rocking, que é esse movimento aqui, rocking, rocking. Esse movimento de rocking, a gente precisa usar uma espécie de um mantra que os pacientes, todo paciente conhece, é o heel toe, heel toe, heel toe. Então, the patient is supposed to touch with the heel contact, accept the weight, and then prepare for the pre-swing on the forefoot. Then we have this mantra, touch with the heel, rock, toe, heel, toe. E um macete aqui para melhorar a coisa é você usar um negócio chamado retro walking. Retro walking nada mais é que andar para trás, igual o Michael Jackson lá no Moonwalk. E aqui a gente consegue fazer o seguinte, surpreender um pouco o cérebro e ajudar o paciente a fazer o movimento invertido. A gente vai alternando entre o retro walking e forward walking e acaba conseguindo fazer com que o paciente caminhe um pouco melhor. Agora, a gente fechou aqui gait. Vamos falar sobre o próximo tema, que é manual therapy. A manual therapy é o código 97140. Essa é uma categoria que engloba muitos tipos de intervenção, mas como você já deve ter notado, que eu sei que você é uma pessoa observadora, observou esse detalhe aqui, são coisas que a gente faz com as mãos, por isso o manual. Então, nós vamos dar uma olhada agora em mais ou menos o que é comum de ser feito na clínica em manual therapy. Então, nós temos aqui activities related to mobilization of joints, glides, distraction, manipulation. Tudo isso vai aqui. Mobilization of soft tissue with or without instruments. We have soft tissue mobilizations without any instruments, so it's the STM, and we have instrument-assisted soft tissue mobilizations, IASTM. A gente tem também aqui trigger point release, que pode ser feito com instrument-assisted as well. We have dry needling, we have cupping, we have kinesiology tape. Tudo isso vai aqui em manual therapy. E a gente tem também massage maneuvers and lymphatic vessel work. Tudo isso vai ser englobado aqui
em Manual Therapy. Eu acho que boa parte do que tem aqui é do conhecimento comum de todo mundo, mas eu quero falar um pouco sobre como documentar mobilização articular. A gente documenta por grupos de oscilações, ou levas de oscilações, vamos dizer assim. Então, digamos que cada grupo de oscilação, grade 1, 2, tem 20 oscilações, por exemplo. A gente conta cada grupo de oscilação e chama isso de bout, B-O-U-T, ou então set, como a gente faz o set de exercícios. Assim, você faz vários grupos de oscilação, você vai escrever X number of bouts of 20 to 30 oscillations. E você descreve a articulação, sei lá, shoulder, hip, knee. Em as articulações como o ombro, você descreve a mobilização do humerus apenas. Pode descrever a direção. AP, PA, AP, anterior, posterior, PA, posterior, anterior. Mas quando é uma articulação com dois ossos, como a tibiofemoral joint, ou tibiofemoral joint, a gente precisa especificar que é a tíbia on femur, no caso a tíbia move e o femur fica parado, ou femur on tíbia. A gente tem que decidir qual dos dois está se movendo. Então isso aí é importante você falar na sua documentação. Se você tem um paciente que você precisa fazer mobilização passiva, como no caso de shoulder replacement, por exemplo, ou rotator cuff repair, nesse caso a gente pode colocar que essa mobilização estaria dentro desse código. Então você movimentar o shoulder into flexion, for example, it would be manual therapy as well. E agora a gente vai para o próximo tema, que é home care and education. Aqui, esse tema é um código que ajuda a gente a cobrar por certos serviços que não têm um código muito bem estabelecido. Um exemplo seria educação. Então, se você está educando o paciente sobre como fazer determinada atividade em casa, você pode estar também ensinando esse paciente a levantar da poltrona, ou você pode tentar fazer alguma coisa que ele precisa fazer em casa, vamos dizer assim. Esse código entra aí para salvar a gente nessa situação. Ele chama-se Self-Care Home Management 97535. Então, coisas como Patient Education, Self-Care Strategies, Adaptations to the Home, and Training on Specific Tasks, a gente joga tudo dentro de 97537. Muito bem. Você já deve estar cansado de ouvir eu dizer que você precisa documentar direito, mas eu vou dizer mais uma vez, a documentação vai fazer uma diferença enorme. Então, a gente precisa fazer um link com aquilo que o paciente precisa fazer. E se a nossa documentação estiver bem sólida, isso facilita o processo consideravelmente. Então, esse link tem que ser feito bem na sua documentação. A gente poderia se aprofundar muito em cada um desses códigos aqui e poderia ter uma aula só sobre cada um desses códigos, mas eu acho mais importante que você saiba que eles existem, quais são, como eles funcionam, e você sabendo quais são os códigos que tem por aí, você pode pesquisar, você pode pedir ajuda da sua equipe no lugar que você trabalha, e eles vão te explicar como usar melhor cada um desses códigos, e podem também te apresentar as políticas de documentação específicas para a sua empresa e te facilitar a vida um pouco. Então, esse foi o nosso módulo sobre treatment, ok? Agora, para a gente fechar esse módulo, eu queria dizer a você o seguinte: muito obrigado por ter feito parte dessa turma aqui. Eu espero que o que eu abordei aqui possa ser útil para você, que você entenda um pouco melhor como funciona a profissão nos Estados Unidos. E nada melhor de como saber como as coisas funcionam nos Estados Unidos do que conhecer um pouco do que acontece por trás das câmeras, né? O que é que não aparece na mídia social, como é que a gente faz as coisas e como a gente se vira na documentação. Então é isso que eu tenho para vocês nesses 3 modos aqui. A gente falou sobre evaluation, a gente falou sobre diagnosis e a gente falou sobre treatment. So, thank you very much for taking the time to take this course with me, and hope to see you next time.